Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um recurso muito interessante do Power BI que pouca gente conhece, então é mais uma dica de como a gente pode melhorar as visualizações dos nossos relatórios. Anota aí. Imagina o seguinte, ó, eu tenho esse relatório, é um relatório que eu criei para focar no trabalho, né, um trabalho que vai ser feito pelos recursos em diferentes projetos. Então eu tenho aqui algumas visualizações, que são os meus cards com o trabalho total, trabalho atual, trabalho restante. Eu posso filtrar por departamento, por equipe. E aqui embaixo eu tenho os gráficos, né? Então eu tenho o trabalho por recurso, tenho vários recursos aqui atribuídos com trabalho. Eu tenho trabalho por função, que eu usei aquele gráfico waterfall, né, para mostrar quais são as funções que têm o maior número de trabalho associado. E eu tenho aqui também uma outra visão de trabalho por projeto. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem essas visões aqui, se você tiver um grande número de itens dentro da sua fonte de dados, no nosso caso, que a gente sempre usa o Project Online, né? Então, se você tiver muitos itens lá dentro, você acaba tendo uma visão um tanto quanto comprometida, tá? Porque, por exemplo, ó, eu tenho aqui o developer com 33 mil horas de trabalho associada. Depois eu tenho o project manager, o tester, e aí eu venho as pessoas aqui, né? A Adele, o Philip. Quando eu vou descendo, ó, a minha barra de rolagem vai ficando grande, porque eu tenho um número gigantesco de trabalho associado a múltiplas pessoas dentro da minha organização. A mesma coisa acontece com a função. Eu tenho várias funções aqui que têm um volume razoável de trabalho e outras que têm pouquíssimo volume de trabalho associado. E a mesma coisa vai funcionar com os projetos aqui, né? Você tem um número de projetos que tem um volume maior de trabalho e um número de projetos que tem um volume muito pequeno. O que acontece? Quando você tem esse tipo de combinação, alguns poucos valores com um grande volume do montante de dados associados a eles, a sua visão fica um pouco comprometida, né? Se eu estivesse analisando aqui o trabalho por função, por exemplo, eu sei que esse Project Manager, ele tem bastante trabalho, o Developer também, mas não tem uma comparação muito grande, porque eu tenho um grande volume de valores ou de elementos que tem pouquíssimo valor, e eles ocupam um espaço muito grande da minha visão dos meus gráficos. Então, quando eu tenho um cenário como esse, eu gosto de usar um filtro muito bacana do Power BI, que é o filtro chamado N superior. O N superior, ele é um tipo de filtro que você pode falar, é como se fosse um top 10, né, um top 20, dependendo do que você queira mostrar. Mas, por exemplo, eu quero saber quais são os top 10, ou seja, os recursos nesse caso, se eu estiver olhando para recursos, se eu estiver olhando para esse gráfico, função ou projeto, mas eu quero saber quais são os top 10 recursos com maior volume de trabalho. Eu quero saber quais são os top 10 desculpa, as top 10 funções por trabalho, ou os top 10 projetos. Porque quando eu focar nesses top 10, eles talvez respondam por 70% do volume de trabalho da organização, e aí eu tenho um foco melhor neles, eu tenho uma visão melhor dessa distribuição de trabalho. Então eu vou dar um exemplo, porque é uma coisa que eu uso bastante quando você tem um volume grande de trabalho ou de outros atributos que você tem em gerenciamento de projetos, mas que estão concentrados numa faixa pequena, num volume pequeno de amostragem, você pode fazer isso. Então vamos lá, como é que a gente faz esse negócio funcionar? Como a gente sabe, o Power BI permite que você trabalhe com filtros, e os filtros eles são relativos ou eles trabalham no contexto da visualização. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em trabalho por recurso, eu tenho todos os itens que estão sendo utilizados, eles vão ficar disponíveis aqui para mim. Então, eu tenho recurso e trabalho, que são os dois itens ou os dois campos que eu estou usando, né? O recurso ele vem aqui da tabela de recursos, e o trabalho ele vem aqui da minha tabela de assignments, né? Então são os dois valores que eu quero. Perdão, os dois valores que eu tenho. Mas o que eu quero fazer é mostrar os top 10 recursos. Então, na teoria, você tem duas opções. Você poderia vir aqui no trabalho e filtrar por aqui, né? Você pode falar less than alguma coisa, ou seja, menor que alguma coisa, maior que alguma coisa, mas esses são filtros para número. E você não sabe exatamente quais são os top 10. Top 10 é acima de 6 mil, é acima de 5 mil? É muito difícil você falar isso porque essas informações vão variar. Principalmente se você estiver usando filtros, se você usar a interação entre os visuais. Então, o que eu gosto de fazer? Eu clico no visual. Nesse caso, eu estou usando o trabalho
por pessoa aqui, por recurso. Aí eu venho aqui no recurso, posso expandir. Quando você expande o recurso, você poderia selecionar eles individualmente, né? Se você estivesse usando o filtro básico. Então, eu posso falar o accountant ou o Afonso, você poderia falar alguém nesse sentido. Ou, uma outra opção também muito interessante é justamente a gente usar esse contexto de top N. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor o top N, tá? Então, eu vou colocar esse top N. Lembrando que eu estou usando o meu Power BI em inglês. Então, como eu estou usando o Power BI em inglês, ele vai ser top N. Se você estiver usando o Power BI em português, ele vai ser N superior, tá? E aí eu posso falar, ó, mostre para mim os top, né, os maiores, nesse caso top. Se eu quisesse mostrar os menores, daí eu usaria o bottom, né, que seria os menores. Mas nesse caso eu quero top e eu posso falar aqui top 10. Só que quando eu falo top 10, eu tenho que especificar para ele qual é o valor que ele vai usar para fazer essa referência, porque o nome do recurso ele não pode usar, já que o nome é um texto. Então eu tenho que falar para ele mostrar os top 10 por trabalho nesse caso, porque a função ou a informação que eu estou exibindo aqui é a informação de trabalho. Então eu vou na minha tabela aqui de assignments, que é o que eu estou usando como esse exemplo, eu estou usando o assignment work, que é o montante de trabalho. Eu vou pegar esse assignment work e vou jogar aqui onde ele fala add data fields here. Posso colocar essa informação. Então eu estou falando para ele, você filtra para mim a exibição do gráfico para os top 10, considerando como filtro, como critério de filtro, o assignment work, que é o trabalho atribuído às pessoas dentro da minha organização. Posso dar um apply. E aí, isso aqui agora já tem uma visualização melhor. É interessante até a gente perceber que a barra de rolagem que antes aparecia aqui, ela já não é mais exibida, porque agora eu estou me concentrando nos top 10 recursos com maior volume de trabalho associado para eles. Daí eu posso fazer a mesma coisa aqui na função. Ó. Clico no gráfico de função e faço basicamente a mesma coisa. Vim aqui na função, falo, eu vou usar um filtro do N superior, no meu caso top N, porque eu estou usando o inglês, né, o Power BI em inglês, e ele vai me perguntar qual é a informação. Teria que ser o assignment work, então eu vou usar aqui o assignment work. Eu tenho que só fazer uma troca, porque aqui no filtro eu estou usando o campo assignment actual work, eu acho. É isso aí, deixa eu trocar aqui, porque tem que ser o assignment work. Só fazer uma troquinha aqui. E agora sim, vou usar o top N, usando como referência o assignment work. E aí eu ponho aqui os 10 primeiros. Quando eu aplicar, é assim que vai ficar a minha informação. Se eu quiser, eu posso eventualmente, inclusive, por exemplo, nesse caso, eu vou classificar pela ordem de montante de trabalho. E aí aqui eu tenho uma visão muito melhor de quais são as funções que eu tenho o maior volume de trabalho associado. A mesma coisa eu poderia fazer aqui no meu projeto. Eu tenho a mesma coisa, eu tenho o nome do projeto e o trabalho que foi atribuído a eles. Eu posso vir aqui e fazer um filtro dentro do meu nome de projeto para o meu top N, ou o meu N superior. Então, eu falo meu top 10 através do assignment work. É claro que aqui eu estou usando o exemplo do assignment work, mas a depender do que você estiver fazendo dentro da sua organização, você pode filtrar por outros itens, né? Você pode filtrar por custos, você pode filtrar se você estiver olhando, por exemplo, o número de projetos que a sua organização tem. Então, depende muito do contexto onde você estiver utilizando isso no Project Online. Vou dar um aplicar aqui também. E agora eu tenho os top 10 projetos. Talvez projetos eu possa até aumentar para ele ter uma distribuição melhor. Eu vou trocar aqui para top 20. Vamos ver se ele fica melhor. Talvez até um top 30. Não sei. Vamos colocar aqui talvez um top 30. Aí você tem uma distribuição melhor. Então você consegue ter essa distribuição de maneira mais adequada, considerando que pode ser, né, eventualmente, dentro da sua organização, você vai ter um número muito grande de opções ou de variáveis, de categorias, só que a concentração do que você está analisando ela está distribuída em um número menor. Então você pode fazer isso para facilitar um pouco a visualização. E aí aqui eu poderia até trocar o título, né, dos meus relatórios para colocar trabalho por recurso, e aí eventualmente eu posso colocar aqui um top 10, para que as pessoas saibam que isso daqui se trata dos 10 maiores, as 10 pessoas com o maior volume de trabalho, as 10 maiores funções com volume de trabalho, e eventualmente se eu clicar no projeto também depois eu posso determinar ali o top 10 ou top 30 do projeto, que é o que eu tinha feito aqui, que foi o top 30. Tá? Então deixa eu só trocar o título aqui e colocar top
30. Legal? Mas é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem um grande volume de trabalho, um grande volume de informações e que às vezes vai prejudicar um pouco a maneira como os seus gráficos, os seus relatórios estão distribuídos ou estão exibindo a informação. Se você tiver muitas barras de rolagem, quiser eliminar um pouco essas barras de rolagem, a utilização do N superior, que é o filtro, é um recurso muito bacana, é uma funcionalidade muito bacana do Power BI, pode te ajudar a concentrar a informação, diminuir as informações que são exibidas e prover as pessoas que vão consumir esses dados com uma visualização, uma experiência de navegação melhor e mais fácil de entender, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, estou sempre fazendo vídeo de Power BI aqui no canal, Project Online, Power Platform, tudo que envolve as tecnologias que a gente pode utilizar no gerenciamento de projetos. Se você utiliza outros recursos, deixa aí seus comentários, vamos fazer aí um bate-papo para a gente poder sempre melhorar a maneira como a gente está construindo os nossos relatórios, construindo os nossos dashboards. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.